Capítulo 216. Revelação divina e o navio mágico. Aí vem eles. Corai estreitou os olhos. O rosto de Andréa escureceu quando ela disse: os nagas e as sereias das profundezas consideram a região do mar profundo seu território. Eles nunca permitem a entrada de forasteiros, e ataques a navios são comuns. Nossas 3 ilhas artificiais em construção são frequentemente assediadas por eles. Entendo, disse Shiman com um meio sorriso. Parece que esses vizinhos não gostam muito de nós. Corai disse friamente. Alguns golpes fortes os ensinarão com quem não podem se meter. Tajana e Feremi, parados por perto, já tinham expressões ansiosas. Vendo isso, Shiman sorriu e disse: já que é esse o caso, vamos nos esforçar ao máximo e coletar informações sobre as sereias. A equipe naturalmente seguiu a liderança de Shiman. Assim que ele falou, os outros 4 não se opuseram e começaram a se preparar para a batalha. Andréa hesitou em invocar as estátuas mágicas encantadas com ouro do porão do navio, mas como Shiman e os outros não mencionaram, ela não tocou no assunto. Os tubarões caçadores se moviam rapidamente pela água, alcançando o navio em pouco tempo. Mais de uma dúzia de sereias começaram a cantar, suas belas vozes se espalhando pelo mar próximo, e uma estranha onda de energia envolveu todo o navio. As sereias restantes escalaram rapidamente o casco do navio. Suas mãos e caudas de cobra pareciam ter uma capacidade de sucção semelhante à de um polvo, permitindo-lhes escalar com incrível agilidade e suavidade. Essa era uma tática comum usada pelas sereias contra navios. Primeiro, elas usavam suas canções para colocar as criaturas a bordo em transe, tornando-as incapazes de se mover, depois abordavam um navio e facilmente lidavam com a presa imobilizada. Elas já haviam usado essa tática inúmeras vezes, sempre com grande sucesso. Mas desta vez, algo deu errado. Quando as sereias pularam no convés, não viram a esperada presa atordoada. Em vez disso, viram alguns humanos olhando para elas com olhos interessados. Esses olhos faziam parecer que as sereias eram as presas. Antes que pudessem reagir, os humanos levantaram as mãos e, no segundo seguinte, uma saraivada de projéteis mágicos caiu. As 12 sereias na vanguarda foram instantaneamente transformadas em peneiras. Encantamentos estranhos saíram das bocas dos humanos. As sereias finalmente saíram do torpor e gritaram, correndo em direção aos inimigos. As ilusões das sereias não tiveram efeito em aprendizes de mago de 3º nível. Atir, Feremi e Tajana já haviam tomado poções de despertar com antecedência, ignorando completamente as canções e os gritos em seus ouvidos. Com sua habilidade mais forte, as ilusões, ineficazes, a eficácia em combate das sereias caiu drasticamente. Elas não conseguiram nem chegar perto de Shiman e das outras antes de serem derrubadas. Em apenas algumas respirações, as cerca de 100 sereias que haviam subido ao convés foram reduzidas à metade. Uma sereia que parecia ser a líder soltou um grito feroz e saltou, desviando dos projéteis mágicos que se aproximavam. Ela balançou seu tridente, com o objetivo de apunhalar Shiman. A ponta afiada do tridente rasgou o ar com um assobio agudo, criando uma cena bastante intimidadora. Mas no segundo seguinte, uma enorme garra cinzenta surgiu do nada, atravessando o corpo da sereia. Ela nem teve tempo de gritar antes de cair no chão, sem vida. Ao verem seu líder abatido, as sereias finalmente entraram em pânico e pularam no mar, montadas nos tubarões caçadores e se juntando aos seus companheiros para fugir. Mas logo ficaram horrorizadas ao descobrir que os aprendizes de mago as perseguiam. Usando feitiços de levitação ou ativando itens mágicos, Shiman e os outros voaram alto no céu, lançando feitiços implacáveis para abater as sereias. Só quando restaram apenas 5 sereias é que Shiman sinalizou para todos pararem. Ele lançou um feitiço de sono para nocauteá-las e usou a mão do mago para trazê-las de volta ao navio. Prendam-nas e interroguem-nas quando retornarmos à baía, disse Shiman. Sim, senhor. Andréa baixou a cabeça, genuinamente impressionada. Hoje, ela realmente havia testemunhado o poder dos aprendizes de mago.
Apenas 5 delas haviam derrotado mais de 100 sereias, quase as exterminando completamente. Tal poder era realmente aterrorizante. Não é de se admirar que Lady Carolina tivesse aquele homem em tão alta conta. Se até os aprendizes de mago eram tão poderosos, quão formidáveis deveriam ser os magos de pleno direito, que se dizia serem ainda mais poderosos. Com a batalha encerrada, Shiman e os outros decidiram encerrar a observação de campo. A nave deu meia volta e retornou. A Aliança Estelar havia estabelecido 5 cidades-estado em Rainbow Bay, dispostas em uma linha curva ao longo da costa, de frente para o mar. White Bay, localizada no centro, era o centro de comando para a exploração de Rainbow Bay e da cidade-estado sob a jurisdição de Andrea. Assim que retornaram a White Bay, Shiman e os outros imediatamente interrogaram as sereias. As sereias são habilidosas em ilusões e têm alta resistência tanto a encantamento de pessoas quanto a hipnose. No final, foi a própria Andrea quem teve que intervir pessoalmente, torturando as 5 sereias até que estivessem à beira da morte, com a vontade quase destruída. Só então Cole e Shaman intervieram para extrair com sucesso as informações necessárias das sereias. Como foi? Vocês conseguiram alguma coisa? Perguntou Atio, ansioso, assim que Shaman e Cole retornaram à Câmara do Conselho. Conseguimos algumas informações, respondeu Shaman, com uma expressão um tanto peculiar. Aquelas sereias disseram que foram capazes de aprender aquelas técnicas de combate e aprimorar seus poderes de ilusão porque receberam revelações divinas. Revelações divinas. Atio e Fleming trocaram olhares perplexos. O rosto de Tajana mudou, lembrando-se dos eventos na cidade aranha demoníaca. Então, as sereias também receberam o favor de uma divindade. Atio franziu a testa, ponderando. Shaman balançou a cabeça. Acho que há algo suspeito nisso. Embora afirmem ser uma revelação divina, as sereias nunca viram nenhum sinal divino ou receberam qualquer comando divino. Entre toda a raça sereia, o único que afirma ter recebido tal revelação divina é o seu chefe, e todas as técnicas de combate e métodos de cultivo de ilusão também foram transmitidos através do chefe para o resto do clã. Isso soa suspeito, Atio franziu a testa. Geralmente, quanto mais devota e fervorosa a fé de um crente, mais benefícios a divindade pode obter dele. A melhor maneira de fortalecer a fé de um crente é mostrar milagres divinos e conceder-lhe poder. No entanto, as sereias nunca viram nenhum sinal divino, e a chamada concessão de poder é meramente a transmissão de técnicas de combate e métodos de cultivo de ilusão, deixando as sereias treinarem por conta própria. Esse método de conceder poder parece muito simples e óbvio. A menos que não seja uma divindade verdadeira, mas alguém fingindo ser uma, interrompeu Cole de repente. Todos ficaram surpresos. Fingir ser uma divindade. Qual seria o propósito? Apenas controlar as sereias. Tajana de repente se virou para Andrea. Por que as sereias atacaram Nagar do Mar Profundo? Foi por território? Andrea ficou surpresa, mas balançou a cabeça. O mar do arco-íris é vasto e rico em recursos. Não há necessidade de lutar por território. O que eles realmente buscam é o coração do mar. O coração do mar? Shaman pensou por um momento, mas nunca tinha ouvido falar de algo parecido. Andrea explicou. O coração do mar é a essência do oceano, herdando o aspecto calmo e sereno do mar. Ele tem poder de afastar monstros marinhos e acalmar tempestades e tsunamis. Se colocado no centro de uma região marítima, pode transformar essa área em um assentamento seguro e próspero, livre das ameaças de monstros marinhos e desastres. Geralmente, quanto mais corações do mar uma raça marinha possui, maior a área que pode ocupar e maior a probabilidade de prosperar. É por isso que Nagar do Mar Profundo e as sereias frequentemente lutam entre si para roubar os corações do mar umas das outras. Ao ouvir a explicação de Andrea, todos se maravilharam. Nunca pensei que uma coisa tão maravilhosa existisse no mundo. Fleming não pôde deixar de exclamar, sua expressão mudando repentinamente. Se pudéssemos obter um coração do mar e colocá-lo em nosso navio, não teríamos que nos preocupar com tempestades ou ataques de monstros marinhos. Andrea sorriu.
Teoricamente, sim, mas fazer isso faria com que todas as raças marinhas atacassem nosso navio para roubar o coração do mar. Todos eles sentem isso. Não subestimem o fascínio do coração do mar sobre as raças marinhas. Fleming riu sem jeito. Depois de alguma discussão, ninguém conseguiu chegar a uma solução definitiva. Vendo isso, Shaman decidiu: compilarei um relatório sobre as revelações divinas e o submeterei ao professor. Como lidar com isso caberá ao professor. Nossa prioridade imediata é ajudar Lab Andrea a construir as 3 ilhas artificiais e estabelecer uma base no mar do arco-íris. Todos trocaram olhares e concordaram com a cabeça. Meio mês depois, os navios de apoio e as marionetes finalmente chegaram à cidade da Baía Branca. Além da legião de golems mágicos que os acompanhava, havia também os cavaleiros rúnicos mágicos. Para a surpresa de Shaman, o líder da força de apoio era ninguém menos que o atual líder dos cavaleiros rúnicos mágicos, Cien. Cien, por que você está liderando pessoalmente a escolta? Lord Shaman, já faz um tempo. Cien curvou-se para Shaman e sorriu, explicando: há uma equipe especial na força de apoio, e eu vim para avaliar a situação. O interesse de Shaman foi despertado. Que tipo de equipe exige que você, o líder, venha pessoalmente? Cien se virou e deu uma ordem, e um cavaleiro imediatamente saiu correndo. Logo, um pelotão de cavaleiros correu até Cien e Shaman, alinhando-se e aguardando ordens. Para a surpresa de Shaman, os cavaleiros não estavam montados em leopardos das rochas negras ou antílopes dragões, mas em um tipo de subdragão com escamas azuis brilhantes. Isso é um drake d'água. O rosto de Shaman mostrou surpresa. Exatamente. Cien sorriu. Por ordem do Lord Suman, a Floresta do Dragão abriu novos ranchos para drakes aquáticos, drakes alados e drakes da tempestade. Esses drakes aquáticos são a última leva do rancho, designados aos cavaleiros da marca maga para formar uma força naval especializada, os cavaleiros drakes aquáticos. No entanto, como os cavaleiros drakes aquáticos são recém-formados, seu número atual não é grande, apenas mais de 100. Isso ainda é impressionante. Shaman maravilhou-se. Assim como os cavaleiros antílopes dragões, os cavaleiros drakes aquáticos eram claramente uma força de elite, cada membro um guerreiro de nível lendário. 100 membros significavam 100 guerreiros de nível lendário. A chegada de tal exército reforçaria significativamente a força de combate da Aliança Estelar no Mar do Arco-Íris, o reforço realmente oportuno. Do que ele poderia reclamar? Shaman então se dirigiu ao porto para inspecionar os navios de apoio. A Tyr e Tiana já estavam no porto, examinando os navios com curiosidade. Para a surpresa de Shaman, ele esperava que os navios mágicos desenvolvidos pela Academia Luz Estelar fossem anormalmente grandes, mas ao vê-los pessoalmente, descobriu que eram apenas um pouco maiores do que embarcações marítimas comuns. Mal rivalizavam com alguns dos navios maiores. O que os diferenciava era que todo o navio era feito de metal, com intrincados padrões rúnicos cobrindo a superfície, brilhando com um brilho metálico frio sob a luz do sol, lembrando um gigante de aço ancorado no porto. Andrea já estava perplexa. Era a primeira vez que via um navio inteiramente feito de metal. Shaman e os outros estavam mais serenos, tendo visto estruturas grandiosas como a Torre do Osso do Dragão, o que os tornava mais receptivos a navios mágicos. Eles então entraram na cabine do navio. Lá dentro, descobriram que o interior do navio era um mundo diferente, o espaço real muito maior do que parecia de fora. Então é assim que funciona, usando tecnologia de expansão espacial. Fleming se maravilhou. Quanto ouro custaria para construir um navio mágico como esse? Shaman sorriu e disse: o aluno da Academia Luz Estelar que me entregou a nave disse que é uma nave mágica nível 2C, custando cerca de 150 mil moedas de ouro cada. 150 mil moedas de ouro. Fleming ofegou. Shaman, Cole e Tyr, no entanto, permaneceram imperturbáveis. Eles haviam participado da guerra para unificar o mundo subterrâneo e visto inúmeras marionetes de alto custo, o que os tornava bastante acostumados a tais custos.
150 mil moedas de ouro equivaliam aproximadamente a 3 golems de ouro, menos de um terço do custo de uma marionete secreta. Xian continuou. O aluno também mencionou que esta nave mágica está equipada com 10 canhões mágicos, cada um capaz de matar instantaneamente uma criatura lendária do primeiro círculo, e uma torre de magia principal que pode derrubar uma criatura lendária do terceiro círculo com um único tiro. Uau, isso é impressionante! Fleming estava visivelmente abalado. Não é à toa que custa 150 mil moedas de ouro. Atir riu. Parece que consumiria muitas pedras de mana. Tiana perguntou de repente. Você disse que esta é uma nave mágica de nível 2. Se isso significa que existem naves mágicas de nível superior. Xian assentiu. Correto. Existem 3 níveis de naves mágicas no total. A camada mais baixa, nível 1, são pequenas embarcações focadas em mobilidade e agilidade. Em seguida, estão as naves de nível 2, que são de médio porte e equipadas com poderosas capacidades de combate de longo alcance, capazes de transportar um certo número de tropas. O nível mais alto é o nível 3, embora a Academia Luz Estelar ainda não tenha construído um modelo físico. Segundo eles, a característica mais significativa de uma nave nível 3 é a capacidade de voar. Capacidade de voo. Os olhos dos aprendizes de mago presentes brilharam. Se as naves pudessem voar, as viagens marítimas seriam muito mais fáceis, e eles não precisariam mais se preocupar com ataques de monstros marinhos. Com poderosas capacidades de combate de longo alcance, tais naves seriam fortalezas marítimas invencíveis. Infelizmente, se tivéssemos 3 naves mágicas nível 3 estacionadas acima das 3 ilhas artificiais, não temeríamos os nagas das profundezas ou os monstros marinhos sereias. Eles poderiam ser massacrados em massa. Fleming suspirou. Todos concordaram com a cabeça. Ximan perguntou, quantas naves mágicas serão enviadas desta vez? 12 naves nível 1 e 3 naves nível 2. Ximan assentiu internamente. Com o apoio dessas naves mágicas, tanto a defesa das ilhas artificiais quanto a exploração marítima se tornariam muito mais fáceis, não mais tão passivas quanto antes. Enquanto passeavam e conversavam, chegaram, sem perceber, à porta de uma cabana. Xian apontou para a cabana e disse, o novo tipo de marionete está lá dentro. Capítulo 217. Torres mágicas segundo o maquinário mágico, novos bonecos. Todos ficaram intrigados com o anúncio. Fleming não conseguiu conter a curiosidade e foi o primeiro a se aproximar para abrir o compartimento. Quando a porta de metal se abriu com um chiado, a cena dentro da câmara foi revelada a todos. No amplo salão, fileiras de bonecos enormes estavam em formação perfeita, imóveis, exalando uma beleza ordenada. Esses bonecos pareciam polvos metálicos, com corpos volumosos, cercados por mais de uma dúzia de tentáculos longos e enrolados que terminavam em pontas afiadas como lâminas, brilhando com um brilho frio e ameaçador. Bonecos em forma de polvo, hein? Ximan sentiu uma mistura de surpresa e compreensão. O mar do arco-íris abrigava monstros marinhos do tipo polvo, e a forma de polvo era altamente adequada para movimentos subaquáticos. Além disso, esses tentáculos claramente tinham capacidades ofensivas formidáveis. Em essência, a forma de polvo era um dos melhores designs tanto para movimentos quanto para combate subaquático. Há um total de 500 marionetes de polvo aqui, cada uma com o poder de uma lendária do primeiro círculo, e 10 marionetes de polvo de elite com o poder de uma lendária do segundo círculo. Além disso, os outros 2 navios mágicos de nível 2 têm o mesmo número de marionetes. No total, havia 1.500 marionetes de polvo e 30 marionetes de polvo de elite. Ximan assentiu em aprovação. Esse número era suficiente para o estágio atual. Assim que as 3 ilhas artificiais fossem construídas, eles poderiam construir uma fábrica de golems e transferir a linha de produção de marionetes de polvo para lá, permitindo a produção em massa no local, garantindo um suprimento constante de tropas. Já que os reforços chegaram, devemos partir para as ilhas artificiais sem demora. Dentro da plantação da Torre dos Magos,
Sunan usou a mão do mago para traçar meticulosamente a linha final de um líquido especial composto de metais e pedras preciosas raras no chão. À medida que as linhas se conectavam para formar um circuito fechado, todo o conjunto brilhou com um brilho prateado, exalando uma aura indescritível e misteriosa. Pronto! Sunan soltou um longo suspiro, com um sorriso no rosto. A matriz da plantação estava completa, e agora tudo o que restava era plantar a flora mágica. Em termos de condições de cultivo, a concentração de partículas de energia e a plantação da torre mágica, aprimorada pela matriz, eram claramente superiores à Zona 2 da Floresta do Dragão. A única vantagem desta última era sua área maior. Plantas mágicas raras podem ser movidas para a plantação, enquanto as de menor valor podem permanecer na Zona 2 da Floresta do Dragão. Sunan se virou e acenou para Tia, que estava vagando por perto. Tia. Ao ouvir o chamado de Sunan, a elegante e bela rainha das fadas das flores voou alegremente. Sunan, você terminou seu trabalho? Sim, o conjunto está montado. Assim que as plantas mágicas forem transplantadas, estará completo. Sunan estendeu o dedo indicador, acariciando suavemente a bochecha macia de Tia, e a jovem saboreou o momento. Tia, você precisará invocar outro grupo de seus parentes. Sem problemas, respondeu Tia com um sorriso. Muitos dos meus parentes querem vir para cá. A maioria das fadas das flores sonha em ter um jardim para cuidar, e a plantação realizou esse desejo. Além disso, Sunan foi generoso com suas recompensas, tornando a vida das fadas das flores aqui muito feliz e invejável para aqueles que ainda estavam em sua terra natal. Depois de brincar com Tia por um tempo, Sunan deixou a plantação e retornou ao centro de controle. Unidade 1. Examine o estado atual da torre mágica. Comando recebido, iniciando varredura. Varredura em andamento, varredura concluída. Um modelo panorâmico tridimensional apareceu imediatamente diante de seus olhos. Torre do Mago. Luz estelar, nível pequeno, progresso da construção. 37,22%. Energia atual restante. 93,82%. Vida auxiliar inteligente. Espírito da Torre 1. Instalações. Reservatório elemental, pequeno/aprimorado, sistema central de transmissão de energia cristalina, área residencial, área de armazenamento, progresso da construção, 76,22%, laboratório, área de prática, progresso da construção, 46,91%, área de meditação, plantação, servos, golems de argila 130, equipamento defensivo. Campo de energia protetor da trava de névoa, pequeno. Equipamento ofensivo. Nenhum. O progresso é satisfatório. Sunan assentiu em aprovação. O campo de energia protetor da trava de névoa havia sido fabricado e ele poderia considerar criar mais para sintetizar. A reserva elemental estava atualmente em aprimorado mais 1 e poderia ser sintetizada posteriormente. O planejamento espacial estava apenas na metade, com várias áreas ainda precisando de melhorias. Vale ressaltar que Sunan havia fabricado recentemente torres de magia. O primeiro lote serviu como prática e foi equipado nas naves mágicas. As produções subsequentes seriam sintetizadas antes de serem instaladas na Torre dos Magos. O continente Luz Estelar atualmente não tem recursos para fabricar canhões de plasma e canhões de pulso, e mesmo que fossem produzidos, a pequena reserva elemental não suportaria o consumo de energia dessas armas. Sunan balançou a cabeça. Canhões de pulso estavam fora de questão, e mesmo os canhões de plasma, um pouco menos potentes, consumiam uma quantidade enorme de energia. Ele estimou que mesmo uma reserva elemental reforçada com mais 1 só conseguiria disparar 2 disparos de plasma, no máximo. Para uma torre de mago pequena, canhões de plasma e canhões de pulso eram um exagero. Esses eram equipamentos padrão para torres de mago de médio e grande porte. Torres de mago pequenas só podiam equipar canhões de íons. No entanto, embora ele não pudesse equipar canhões de plasma ou de pulso, aprimorar as torres de canhão de feitiço e os canhões de íons por meio de síntese não era um problema.
Embora aumentar seu poder de fogo também aumentasse seu consumo de energia, reforçar a reserva elemental resolveria esse problema. Após vários experimentos e testes de poder de fogo, Sunan decidiu sintetizar 5 torres de canhão de feitiço. Esse número de torres multiplicaria aproximadamente o poder de fogo original por 7 a 8 vezes. Com a ajuda da donzela autômato secreta, um único disparo da torre de canhão de feitiço aprimorada quase a destruiu. Se não fosse pelo núcleo mágico absorver a maior parte do impacto, ela teria sido reduzida a uma pilha de sucata. Este poder é quase comparável ao de um canhão de íons. Maravilhou-se Sunan. Até mesmo um mago do ar de nível 1 sofreria ferimentos graves, se não a morte, com alguns golpes dessas torres de canhão de feitiços aprimoradas. No entanto, o custo desse poder aumentado era um aumento de 4 vezes no consumo de energia. Sunan calculou que somente reforçando a reserva elemental para níveis quase médios ele conseguiria sustentar as demandas energéticas do uso das torres de canhão de feitiços como armas comuns. Foi exatamente por isso que ele limitou a síntese a 5 torres. Continuar a reforçá-las apenas aumentaria ainda mais seu poder de fogo, mas elas perderiam sua praticidade como armas comuns. Para armas de ponta, ele planejava reforçar os canhões de íons. Como é uma nova versão, vamos chamá-la de Torre de Canhão de Feitiços Mark II. Sunan decidiu equipar a Torre de Mago com 100 torres de canhão de feitiços Mark II, com a possibilidade de adicionar mais posteriormente. O custo por si só ultrapassaria 15 milhões de moedas de ouro. No entanto, os benefícios eram claros. O poder de fogo da Torre dos Magos da Luz Estelar superaria em muito o da maioria das torres dos magos pequenas. Se ele também equipasse canhões de íons reforçados, o poder de fogo seria comparável ao de uma Torre dos Magos média. Assim que as torres dos canhões de feitiços estiverem prontas, vou pesquisar os canhões de íons em seguida. E depois há o exército de golems mágicos e as marionetes de alto grau para considerar. Atualmente, Sunan tinha projetos para golems adamantinos e autômatos secretos. Os primeiros poderiam ser reforçados ao nível de um lendário do terceiro círculo e servir como a força principal do exército de golems da Torre dos Magos. O material, adamantino mágico, não era uma preocupação. O problema residia neste último. Normalmente, pequenas torres de magos equipavam marionetes de alto nível, no nível de um mago formal, para sua formação final de combate. Em outras palavras, essas marionetes precisavam ser pelo menos tão poderosas quanto um mago do ar de nível 1. A donzela autômato secreto certamente atendia a esse requisito. No entanto, o custo de criação de um único autômato secreto era de impressionantes 480 mil moedas de ouro. Equipar-se exigiria quase umas 50 milhões de moedas de ouro. Mesmo que Sunan estivesse disposto a gastar tanto, os materiais eram escassos. Criar um autômato secreto exigia uma grande quantidade de mitril, e a produção atual de mitril na Aliança Estelar era destinada principalmente à construção de torres de magos. Ao longo do próximo século, não haveria mitril suficiente para produzir autômatos secretos em massa. É claro que ele poderia esperar 100 anos após a construção da Torre de Magos para acumular mitril suficiente. No entanto, considerando a ampla gama de usos do mitril, usá-lo para produzir autômatos secretos em massa parecia um desperdício. A melhor abordagem seria encontrar um projeto para uma marionete de nível mago e criá-la manualmente. Quanto aos materiais, ele poderia pesquisar alternativas ou métodos de síntese. O componente mais crítico, o cristal da alma, não seria um problema. Há alguns problemas para resolver. Sunan esfregou as têmporas. Construir uma torre maga no deserto elemental, com seu bloqueio planar, era de fato uma tarefa assustadora. Mas, comparados aos benefícios de ter uma torre maga concluída, esses problemas eram menores. Saindo do centro de controle, Sunan retornou ao seu escritório. Ele estivera imerso na construção da Torre Maga nos últimos meses e não revisara os relatórios recentes. A Aliança Estelar e o Império Estrelado provavelmente estavam bem, mas ele se perguntava sobre o Mar do Arco-Íris. No entanto, assim que entrou em seu escritório, Sunan sentiu uma poderosa onda de energia.
Aquela direção é a Academia Luz Estelar. Sunan desapareceu do local e reapareceu acima da Academia Luz Estelar. Os alunos, fracos demais para sentir a flutuação de energia, continuaram seu dia tranquilo como de costume. Logo, os mentores, incluindo Rose e Farkas, juntaram-se a Sunan. Com a apresentação do Guardião e de Rose, a Academia Luz Estelar recebeu recentemente mais 3 aprendizes de mago de 3º nível como instrutores. Com a adição de Shiman e Cole, que já haviam aceitado seus cargos de professor, o número de instrutores na Academia Luz Estelar atingiu agora 2 dígitos, aliviando significativamente a pressão sobre o corpo docente. Ele deveria ser o viajante, disse o guardião. Ele está em reclusão há vários anos e já está na hora de emergir. Rose acrescentou. Se for esse o caso, sua transformação semi-elemental deve ter sido bem sucedida. De fato, não muito tempo depois, uma figura disparou para o céu, voando rapidamente em direção ao grupo. Era ninguém menos que o viajante, há muito ausente. Comparada a antes de sua reclusão, a aura do viajante estava agora mais serena, mas transbordando de uma vitalidade que lembrava uma floresta exuberante. Quando ele parou e pairou no ar, parecia que havia se fundido perfeitamente com o mundo inteiro. Este era um sinal claro de uma transformação semi-elemental bem-sucedida. Além disso, pela aura, era evidente que o viajante havia escolhido o elemento madeira. Parabéns, disse Sunan com um sorriso caloroso. Os outros logo perceberam e se aproximaram para oferecer seus parabéns. O viajante aceitou os votos de felicidades com o rosto radiante. Após uma breve troca de palavras, Farkado e os outros se despediram, deixando apenas Sunan, Rose e o guardião, que estavam mais familiarizados com o viajante. Como se sente? Perguntou Rose com grande interesse. Ela planejava seguir a rota semi-elemental, e a experiência do viajante poderia fornecer insights valiosos. O viajante não se conteve e respondeu honestamente. É muito bom. Minha percepção e manipulação das partículas de energia das plantas melhoraram significativamente. Ainda não tenho certeza do aumento exato na expectativa de vida, mas definitivamente são várias décadas a mais. Entre as muitas rotas semi-elementares, o elemento madeira, devido à sua natureza, proporciona um maior aumento na expectativa de vida. No entanto, a escolha da rota semi-elemental deve estar alinhada com a constituição física da pessoa. Caso contrário, a taxa de falha é extremamente alta. Caso contrário, a maioria dos aprendizes de mago provavelmente escolheria o elemento madeira. O viajante teve sorte, pois sua constituição correspondia ao elemento madeira. No entanto, após a transformação semi-elemental, sinto uma espécie de restrição. Parece que dar mais um passo à frente me levará a algum tipo de limite, disse o viajante, franzindo a testa. Essa é a restrição do ambiente do continente Luz Estelar. Sunan explicou as limitações da concentração de partículas de energia. Ao ouvir isso, o viajante e os outros finalmente entenderam. Não é de se admirar que os magos de 1000 anos atrás tenham ido embora. Ficar aqui é realmente insuportável. Além disso, neste ambiente, o cultivo dos magos é significativamente prejudicado. Rose não pôde deixar de olhar para Sunan. Ela não conseguia compreender a profundidade do poder de Sunan ou seu nível exato. Sunan sempre fora um mistério para ela, frequentemente agindo de maneiras que ela não conseguia prever. Talvez Sunan tivesse uma maneira de superar o ambiente hostil do continente Luz Estelar. Depois de mais um pouco de conversa, Sunan retornou à Torre do Mago. Ao ver a transformação semi-elemental bem-sucedida do viajante, Rose estava claramente ansiosa para experimentá-la. Ela provavelmente começaria sua reclusão em breve. Como o viajante, provavelmente escolheria o elemento madeira. De fato, para aprendizes de magos, o impacto da transformação semi-elemental é mínimo em comparação com os cavaleiros elementais. Afinal, aprendizes de magos podem meditar e absorver qualquer tipo de partícula de energia sem restrição.
Em contraste, os cavaleiros elementais só podem absorver tipos específicos de partículas de energia para aumentar sua força, tornando-os mais suscetíveis ao teto de concentração de partículas de energia do continente luz estelar. Foi por isso que Sun An sugeriu que Koi escolhesse o caminho dos cavaleiros da linhagem sanguínea. De volta ao seu escritório, Sun An sentou-se para revisar os relatórios. Os relatórios do Império Luz Estelar detalhavam principalmente o progresso das reformas. Devido à falta de veios de pedras mágicas, Sun An rejeitou a ideia de promover a tecnologia de energia mágica. No entanto, ele então concebeu a ideia de popularizar a tecnologia de energia mágica secundária, que usa pedras mágicas secundárias como fontes de energia. Somente Sun An conseguia sintetizar as pedras mágicas primárias, mas as pedras mágicas secundárias podiam ser fabricadas por aprendizes de magos de segundo e terceiro níveis. Embora a quantidade fosse insuficiente para abastecer todo o continente, ainda era possível atender às necessidades de regiões menores. Assim, ele entregou os planos de design da tecnologia de energia mágica à Academia Luz Estelar, instruindo-os a desenvolver a tecnologia de energia mágica secundária correspondente com base nesses planos. Como era compatível com versões anteriores, a pesquisa progrediu rapidamente. Há apenas 3 meses, nasceu uma máquina de energia mágica alimentada por pedras mágicas secundárias. Essa máquina de energia mágica era semelhante a um motor de combustão interna, mas com maior eficiência energética, adequada para diversos campos de produção. No entanto, devido ao número limitado de pedras mágicas secundárias, as máquinas de energia mágica estavam sendo promovidas apenas na região da capital do Império. Mesmo assim, foi um bom começo. Com o aumento do número de aprendizes de magos na Academia Luz Estelar, a produção de pedras mágicas secundárias aumentaria anualmente, promovendo a disseminação da tecnologia de energia mágica secundária e expandindo sua gama de aplicações. Mais produtos de energia mágica secundária surgiriam. Capítulo 218. Destruindo os fundamentos definhados. 8 de outubro de 2024. O continente Luz Estelar é o limite mais baixo da Aliança Estelar. Quanto maior esse limite, melhor a Aliança Estelar pode se desenvolver. Após revisar rapidamente o relatório do Império Luz Estelar, Sun An pegou o relatório da Academia Luz Estelar. A primeira seção era sobre as naves mágicas. O desenvolvimento de naves mágicas era uma ordem que Sun An havia dado a si mesmo, não apenas para explorar o mar do arco-íris, mas também para se preparar para potenciais batalhas navais quando a Aliança Estelar se aventurasse em outros planos. Era melhor estar preparado. O sistema de classificação de 3 níveis é suficiente para o continente Luz Estelar. Sun An assentiu satisfeito. A Academia Luz Estelar ainda estava trabalhando nas naves mágicas de terceiro nível. Fabricá-las e colocá-las em uso prático levaria um tempo considerável. Embora o cubo de síntese pudesse produzir uma nave mágica de terceiro nível, Sun An não planejava fazê-lo. O custo da síntese era muito maior do que a produção manual. Para construir uma força naval, a produção manual era claramente a melhor opção. Ele nem sempre podia fazer tudo sozinho. Deixe a academia cuidar de sua própria pesquisa. Após terminar o relatório da Academia Luz Estelar, restava apenas o da Aliança Estelar. Tratava-se principalmente do progresso do desenvolvimento do mar do arco-íris. No entanto, após ler o conteúdo, a expressão de Sun An tornou-se peculiar. Revelação divina. Sun An franziu a testa, pensativo. A barreira plana não havia sido restaurada, então era impossível para uma divindade externa alcançar o continente Luz Estelar. A deusa aranha era uma exceção, infiltrando-se no continente através da árvore mágica sombria da Floresta Negra. Poderia haver outra árvore mágica sombria no mar do arco-íris. Era possível, mas improvável. Sun An acreditava que a chamada revelação divina era mais provavelmente um disfarce de alguma criatura, usando-a para manipular as sereias para algum propósito. Verdadeiramente intrigante. Os olhos de Sun An brilharam.
A cidade da estrela cadente ficava dentro do mar do arco-íris, e a revelação divina havia aparecido na cidade do arco-íris. Era difícil não conectar as duas. Independentemente de estarem conectadas ou se era uma divindade real, ele não podia permitir que ninguém se intrometesse em seu território. A verdade seria revelada assim que ele capturasse e interrogasse o líder das sereias. Com a decisão tomada, Sunan escreveu sua aprovação no relatório e o enviou para a Baía do Arco-Íris. Enquanto as ordens de Sunan estavam a caminho da Baía do Arco-Íris, a guerra entre a Aliança Estelar e as raças oceânicas já havia eclodido. No dia em que os navios mágicos e os bonecos de polvo chegaram à Baía do Arco-Íris, Shi-Man e outros lideraram reforços para as ilhas artificiais. Como as 3 ilhas artificiais estavam distantes uma da outra, eles decidiram primeiro ocupar a que apresentava o progresso de construção mais rápido, chamada Ilha do Coral. O nome foi dado em homenagem aos coloridos recifes de corais localizados a cerca de 4 a 5 quilômetros de distância, um material raro usado para fazer poções. Essa foi a principal razão pela qual a Aliança Estelar escolheu o local, para facilitar a coleta de corais coloridos. Nos planos da Aliança Estelar, a Ilha do Coral deveria cobrir de 1.500 a 2.000 quilômetros quadrados. No entanto, devido à interferência dos Nagas do Mar Profundo e das sereias, apenas cerca de 200 quilômetros quadrados haviam sido concluídos. Eles decidiram unanimemente concluir a Ilha do Coral primeiro, antes de começar as outras duas. Uma vez concluída a Ilha do Coral, o exército de golems mágicos poderia avançar e estabelecer robustas instalações defensivas. Até lá, mesmo que os Nagas do Mar Profundo e as sereias atacassem novamente, eles não teriam chance. O número de navios mágicos de apoio era limitado, e era melhor concentrar as forças em uma ilha do que espalhá-las por 3. Dessa forma, eles poderiam não apenas se defender, mas também contra-atacar diante de invasões inimigas. Sua estratégia provou ser sólida. No 5º dia após a chegada dos reforços à Ilha Coral, os Nagas do Mar Profundo e as sereias atacaram novamente. Os 5 navios mágicos de primeira linha que patrulhavam as águas circundantes detectaram imediatamente a aproximação dos monstros marinhos. Sem qualquer aviso humanitário, no momento em que os monstros marinhos cruzaram a linha de alerta, os 5 navios mágicos abriram fogo simultaneamente. ZZZT. 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 Mais de 30 canhões mágicos dispararam em uníssono, seus raios perfurando a água e atingindo os monstros marinhos, despedaçando suas cabeças. Os canhões mágicos, um verdadeiro produto da tecnologia mágica desenvolvida pela Academia Luz Estelar, usavam pedras mágicas como fontes de energia e eram incrivelmente poderosos. Em um instante, dezenas de cadáveres de monstros marinhos se espalharam pela água, seu sangue tingindo o mar ao redor de vermelho. Ao mesmo tempo, um alarme estridente soou sobre a Ilha Coral. Shi-Man e os outros imediatamente saíram correndo. Quando chegaram à costa, os 5 navios mágicos de primeira linha já haviam eliminado os monstros marinhos invasores. São as sereias. Elas sempre começam seus ataques controlando os monstros marinhos para atacarem primeiro, disse Andrea, com uma expressão grave. Como se confirmasse suas palavras, um forte estrondo de concha ecoou repentinamente à distância, misturado às melodias suaves e encantadoras de seus cantos. Dezenas de enormes baleias jubarte romperam pela água, surgindo ao longe. Montando em suas costas largas, havia centenas de sereias. Mais sereias, armadas com tridentes, cavalgavam tubarões caçadores e emergiam de trás das baleias jubarte, observando os navios mágicos com olhares predatórios. Ao mesmo tempo, um alarme agudo soou do outro lado da ilha. Provavelmente os Nagas do Mar Profundo. Eles costumam atacar de direções diferentes para aumentar a pressão sobre nossas defesas, disse Andrea, com o rosto carregado de preocupação. Fleming estalou a língua. Eles são inimigos, mas conseguem se unir contra nós quando estamos por perto. Considerando que somos forasteiros, não é surpreendente, disse Sherman calmamente, virando-se para Cole. Cole, você e Fleming cuidarão dos Nagas do Mar Profundo.
Consegue fazer isso? Cole assentiu silenciosamente e se virou para voar em direção ao outro lado da ilha sem hesitar. Flemingo seguiu rapidamente. Enquanto observavam os dois partirem, Sherman voltou a olhar para as sereias que se aproximavam e respirou fundo, com a expressão firme. Vamos agir. Precisamos atacá-los com força desta vez, para que não ousem incomodar a ilha coral novamente. Isso facilitará as coisas para nós no futuro. Arthur e Tânia assentiram com indiferença. Instantaneamente, seus corpos brilharam como uma luz mágica intensa enquanto avançavam em direção ao campo de batalha. No momento em que o alarme soou, os navios mágicos ancorados no porto imediatamente zarparam. 2 navios mágicos de nível 2 e 3 navios mágicos de nível 1 seguiram direto para as sereias. Ao convergir, os 10 navios mágicos formaram uma linha sólida, criando uma barreira defensiva formidável na água, como imponentes paredes de metal bloqueando o caminho das sereias. Enquanto as sereias atacavam, foram recebidas com uma saraivada de tiros de canhão. No passado, quando as sereias atacavam a ilha, enfrentavam ataques à distância, como flechas e feitiços. No entanto, com os corpos maciços das baleias jubarte como escudos, esses ataques foram em grande parte ineficazes. Desta vez, tentaram a mesma tática, mas o resultado foi bem diferente. Os 10 navios mágicos combinados tinham 68 canhões mágicos. Uma única rajada transformou as 3 baleias jubarte na frente em peneiras, com sangue jorrando em torrentes, transformando rapidamente as águas ao redor em um mar vermelho. Se fosse só isso, as baleias jubarte poderiam ter conseguido atravessar o fogo dos canhões em grande número. Mas as torres principais dos 2 navios mágicos de nível 2 rapidamente destruíram essa ilusão. Zumbido. 2 grossos feixes de energia cruzaram mais de 1000 metros, perfurando as cabeças das baleias jubarte saindo de suas caudas, criando um jato de sangue quase ofuscante. Esses poderosos monstros marinhos, que normalmente estariam no topo da cadeia alimentar oceânica, foram mortos instantaneamente, sem qualquer resistência. Bus. Bus. As 2 torres principais disparavam a cada 5 ou 6 segundos, enviando feixe após feixe para bater as baleias jubarte. A barragem dupla de tiros de canhão e feixes de energia criou uma densa teia de destruição, transformando a extensão de 1 quilômetro de mar em uma zona de morte. Em menos de 2 minutos, mais de 30 baleias jubarte foram aniquiladas, com seus corpos encharcados de sangue flutuando na superfície. As sereias também pagaram um alto preço, perdendo mais de 100 delas. As sereias restantes finalmente conseguiram romper a zona de morte e alcançar os navios mágicos. No entanto, quando olharam para os enormes gigantes de metal à sua frente, sentiram-se perdidas. Toque. 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 Passos rápidos ecoaram repentinamente dos navios, como se algumas criaturas com várias pernas estivessem correndo rapidamente. Então, criaturas semelhantes a polvos emergiram repentinamente do convés, saltando no mar com um respingo. As sereias ao redor instintivamente empurraram seus tridentes, mas ouviram o estrondo agudo, como se tivessem atingido algo duro, fazendo com que suas mãos doessem. São marionetes! Gritou uma sereia. Ao ouvir isso, as outras sereias não recuaram, mas avançaram, brandindo seus tridentes. Experiências passadas com marionetes da Aliança lhes ensinaram que esses seres mecânicos eram desajeitados na água e fáceis de manusear. Mas logo perceberam o quanto estavam enganados. Tentáculos grossos e escuros irromperam da água, movendo-se tão rapidamente que as sereias não tiveram tempo de reagir. Tudo que viram foi um clarão de escuridão, seguido por uma dor excruciante no peito. Olhando para baixo, encontraram um tentáculo de metal profundamente cravado em seus peitos. As sereias que haviam sobrevivido ao canhão de fogo foram recebidas não por uma reviravolta, mas por uma nova onda de massacre. Diante de milhares de marionetes de nível lendário, as sereias não tiveram chance. Uma a uma, foram arrebatadas pelos tentáculos de metal, suas vidas ceifadas em um instante. Foi um massacre completamente unilateral. As sereias logo se dispersaram e fugiram em todas as direções.
mas logo descobriram que suas rotas de fuga estavam bloqueadas. Um grupo de cavaleiros humanos montados em estranhos dragões aquáticos os flanqueou de alguma forma, bloqueando seu caminho para a segurança. Os cavaleiros, tendo tomado poções para respirar debaixo d'água, montaram em seus dragões aquáticos e começaram a caçar as sereias pelo mar. No céu, Xemã, Atir e Targana miraram nas sereias de elite mais poderosas. Do momento em que as sereias lançaram sua emboscada até o fim da batalha, tudo durou menos de 10 minutos. A Aliança Estelar praticamente esmagou as sereias com facilidade. A parte final da batalha não passou de uma perseguição unilateral e uma limpeza geral. Observando da costa, Andélia ficou maravilhada. Os tiros de canhão dos navios mágicos, a destreza em combate das marionetes de polvo e a força dos cavaleiros dragões aquáticos a deixaram impressionada. Com navios e exércitos tão mágicos, se seus números aumentassem, eles poderiam não apenas defender suas ilhas, mas até mesmo se aventurar nas profundezas do mar para eliminar as sereias. No final, com exceção de alguns sobreviventes sortudos, mais de 2.000 sereias foram quase exterminadas. Mesmo sendo conhecidas como a primeira raça inteligente do mar do arco-íris, uma perda tão grande foi suficiente para incapacitá-las, causando-lhes imensa dor. Do outro lado da ilha, embora o número de navios mágicos fosse menor, a ofensiva dos nagas do mar profundo também era mais fraca que a das sereias. Pouco depois de o lado de Xemã concluir a batalha, a luta do outro lado da ilha também chegou ao fim. Mais de 1.000 nagas do mar profundo foram quase todas destruídas. No total, eles haviam perdido apenas cerca de 30 marionetes de polvo. Os cavaleiros dragões aquáticos não sofreram baixas, com apenas alguns sofrendo ferimentos leves. Os navios mágicos também sofreram apenas danos leves, que puderam ser facilmente reparados. Comparados à vitória abundante, essas perdas foram insignificantes. Reunidos, o grupo exibia sorrisos alegres. Com isso, os nagas do mar profundo e as sereias não devem ousar nos subestimar. Pelo menos a curto prazo, eles não devem ousar invadir a Ilha do Coral novamente, disse Xemã com um sorriso, mudando então o tom de voz. Mas não podemos baixar a guarda. Se eles vierem novamente, o ataque certamente será mais feroz. Devemos estar preparados. Todos concordaram com a cabeça. No entanto, os eventos se desenrolaram de forma mais tranquila do que Xemã previra. Talvez tenham sido severamente punidos, mas a partir de então, as sereias e os nagas do mar profundo não atacaram mais a Ilha do Coral. Em vez disso, durante as expedições posteriores de Xemã e seu grupo ao mar profundo, eles frequentemente encontravam as sereias e os nagas do mar profundo em batalha. Por algum motivo, essas duas raças pareciam ter abandonado seus esforços para impedir a expansão da Aliança Estelar no Mar do Arco-Íris, voltando-se para a luta entre si. Quase todas as batalhas terminavam com as sereias emergindo vitoriosas. Após a vitória, as sereias não ousaram atacar as naves novamente, mergulhando no mar e desaparecendo sem deixar rastros. Assim, o projeto de ilha artificial da Aliança Estelar entrou em um período de desenvolvimento pacífico e rápido. No ano de 1292 do calendário da Luz Estelar, a Ilha Coral foi concluída. A Aliança Estelar agora tinha uma nova cidade-estado chamada Cidade Coral. A primeira fábrica de golems mágicos e o primeiro estaleiro no Mar do Arco-Íris foram estabelecidos em Coral City, dando início à produção em larga escala de marionetes de polvo e navios mágicos. No ano de 1293, a Ilha Clanchel foi concluída e a cidade Clanchel foi fundada. No ano de 1294, a Ilha Reirshrimp foi concluída e a cidade Reirshrimp foi fundada. No mesmo ano, a Academia Starlight desenvolveu a primeira nave mágica de nível 3 e passou por testes práticos, posicionando-a oficialmente na Baía do Arco-Íris. No ano de 1295, durante um mês do Renascimento, fevereiro, a primeira frota da Star Alliance foi estabelecida, denominada Primeira Frota Naval. A primeira frota naval incluía 5 naves mágicas de nível 3, 25 naves mágicas de nível 2 e 250 naves mágicas de nível 1.
No mesmo ano, durante um mês do trovão, abril, a primeira frota naval adentrou o mar profundo, rumo ao território das sereias, conhecido como Olho Azul. A guerra era iminente. Capítulo 219. O mar das sereias abandonadas. Um vento forte varria o mar, agitando ondas que ondulavam pela água. No vasto oceano, havia uma mancha de água particularmente profunda, como uma safira incrustada no meio do mar. Vista de cima, parecia um olho azul escuro. Daí o nome Olho de Safira. Abaixo da superfície, a centenas de metros de profundidade, havia um conjunto de edifícios construídos sobre recifes de coral. Os recifes de coral ocos haviam sido transformados em casas requintadas. Entre os recifes, pequenas construções feitas de coral, conchas, algas marinhas e pedras estavam espalhadas de forma organizada e organizada. As belas sereias sentavam-se no topo dos recifes de coral, balançando suavemente suas caudas de serpente e cantando em voz alta. Apesar da água ao redor, suas vozes podiam ser ouvidas claramente, como se ecoassem na mente. No centro do conjunto de edifícios, erguia-se um palácio imponente. Ele se destacava entre os edifícios baixos, tornando-o ainda mais magnífico. O que era ainda mais surpreendente era que, centrada ao redor do palácio, a água num raio de 100 metros parecia ser empurrada para longe por uma força invisível, criando uma área oca desprovida de água. Era como se uma bolha gigante tivesse se formado nas profundezas do mar. Nas profundezas do palácio, em um salão espaçoso, a luz das lâmpadas de óleo de baleia iluminava todo o ambiente. Aida ajoelhou-se diante de uma longa mesa, com uma postura devota, enquanto entoava sílabas estranhas. À medida que os belos sons se espalhavam, raios de luz estelar surgiram do nada, cruzando-se e caindo sobre a mesa, delineando a forma de um livro, que então se materializou em uma forma tangível. Era um livro enorme, flutuando plano, com uma capa verde clara voltada para baixo, brilhando com um brilho metálico frio. Na capa havia uma flor de magnólia de jade branco. Uma mão invisível abriu o livro, revelando uma página. Um vórtice negro surgiu no centro da página, expandindo-se lentamente até preencher toda a folha. Uma voz feminina clara e fria emergiu do vórtice. Aida, ainda faltam 2 meses para a reunião anual. Por que me convocou tão cedo? Aida curvou a cabeça em reverência e respondeu respeitosamente. Honrada senhora, nosso clã enfrenta uma crise sem precedentes. Humildemente, pedimos sua ajuda para nos salvar. Crise. A voz fria tornou-se um pouco mais intensa. Explique em detalhes. Sim, honrada senhora. Aida rapidamente relatou os eventos recentes. Depois de ouvir, a voz fria silenciou por um momento antes de retomar, agora atingida com um toque de insatisfação. Por que não mencionou isso na última reunião? Aida respondeu com um sentimento de vergonha. Subestimei a força deles. Pensei que poderia primeiro derrotar os nagas do mar profundo, reunir corações do mar suficientes para derrubá-los e, então, com a sua liderança, poderíamos lidar com aqueles humanos. No encontro anterior, Aida havia ocultado a derrota de seu clã na Ilha Coral para evitar ser repreendida pela senhora. Ela acreditava que impedir os humanos de construir suas ilhas era impossível, então decidiu ignorá-los temporariamente e se concentrar nos nagas do mar profundo. Assim que a senhora descesse com sucesso, lidar com os humanos seria fácil. No entanto, os humanos agiram com uma velocidade sem precedentes. Construíram 3 ilhas e imediatamente formaram uma frota para seguir em direção ao seu covil. Aida ouvira os membros de seu clã descreverem os navios de metal aterrorizantes e poderosos. Mais de 100 desses navios de metal estavam agora se dirigindo para o Olho de Safira. Eles não tinham chance de resistir. A única opção que restava era buscar a ajuda da senhora. Diante do apelo sincero de Aida, a voz fria silenciou-se novamente. À medida que a ansiedade de Aida aumentava, a voz fria finalmente falou, mas suas palavras arrepiaram. Cuidem disso vocês mesmas. No momento em que as palavras foram ditas, o livro se desintegrou em incontáveis raios de luz e desapareceu no ar. Honrada senhora. Aida olhou para cima, gritando em pânico.
Mas a mesa agora estava vazia. Aida rapidamente se ajoelhou novamente, entoando um cântico ainda mais devotamente do que antes. No entanto, depois de um longo tempo, não houve resposta. Aida parou de entoar, desabando no chão, com o rosto pálido. A mesa vazia à sua frente era um fato frio e duro. Seu clã havia sido abandonado pela senhora. De repente, uma comoção vinda de fora tirou Aida do seu desespero. Ela se levantou rapidamente e saiu apressada. Ao sair do palácio, viu um membro do clã correndo em sua direção, com a expressão repleta de pânico. Líder do clã, isso é uma má notícia, aqueles humanos estão atacando. O rosto de Aida empalideceu instantaneamente. Naquele momento, ela compreendeu profundamente o significado de infortúnios que nunca vêm sozinhos. No vasto mar, ventos fortes sopravam. Uma frota enorme de mais de 100 navios gigantescos cortou as ondas, entrando no mar do Olho Azul. Este lugar parece muito bonito. Contemplando o mar azul celeste como uma joia, Adair não pôde deixar de exclamar. Mas então a voz de Coro, que estava destruindo o seu humor, soou em seu ouvido. Onde aquelas sereias estão se escondendo? A cerca de 200 metros debaixo d'água, na cidade dos corais, Andrea apontou para o mar azul e disse: as sereias já devem ter nos notado. Xemã e os outros não conseguiram discordar. Com uma frota tão chamativa, as sereias teriam que ser cegas para não vê-las. Como ainda não apareceram, devem estar escondidas no mar, planejando resistir em uma posição defensiva. Afinal, o oceano é naturalmente seu território, e os humanos têm dificuldade para pisar lá. Talvez acreditem que, enquanto se esconderem nas profundezas da água, a Aliança Estelar não poderá fazer nada contra elas. Vamos atacar. Quanto mais cedo terminarmos isso, mais cedo poderemos reportar ao professor, disse Xemã. Todos concordaram com a cabeça. Depois de quase 4 anos no Mar do Arco-Íris, eles também queriam resolver as coisas ali e retornar à Academia Luz Estelar o mais rápido possível. Esta batalha foi o primeiro confronto da frota da Marinha. Enquanto a nova frota demonstrasse poder de combate suficiente, provando que a Aliança Estelar tinha força para dominar os mares, sua missão ali estaria completa. À medida que a ordem para iniciar o ataque se espalhava, os cascos metálicos das naves mágicas brilharam repentinamente, a luz se expandindo para formar um escudo de luz muito tênue, quase invisível, que envolvia as enormes naves. À distância, todos os navios da primeira frota pareciam envoltos em bolhas gigantes. No instante seguinte, essas bolhas romperam a superfície do mar e afundaram. A forte pressão da água vinda de todos os lados apenas fez com que os escudos de luz se deformassem levemente, incapazes de romper essa camada de proteção. Centenas de navios mágicos navegaram lentamente e afundaram no mar. Logo, um aglomerado de edifícios ondulantes surgiu à vista. Numerosas sereias, armadas com tridentes, reuniram-se em frente à cidade dos corais, com os rostos pálidos enquanto olhavam para a miríade de navios enormes, os olhos cheios de um medo incontrolável. Nunca imaginaram que pudessem existir navios capazes de submergir debaixo d'água. O oceano, no qual confiavam como barreira, não os protegia mais. Era totalmente ineficaz contra esses intrusos humanos. Ao ver os navios mágicos se espalharem e cercarem toda a cidade dos corais, os olhos de muitas sereias gradualmente se encheram de desespero. Nesse momento, uma figura emergiu repentinamente da multidão e nadou em direção aos navios mágicos. Líder do clã. Ao reconhecer a figura, as sereias se assustaram imediatamente. Algumas delas, que pareciam indivíduos de alto escalão, instintivamente tentaram segui-las, mas Aida levantou a mão para impedi-las. Observando a cena à distância, Xemã também ficou curioso para saber o que o líder do clã das sereias pretendia fazer, então ordenou que os navios mágicos suspendessem o fogo por enquanto. Aida nadou diretamente para o maior navio mágico e abriu a boca. A voz única e bela da sereia ecoou pelo mar. Líder da Aliança Estelar, por favor, venha para uma reunião. O que ela planeja fazer?
Fleming franziu a testa, confuso. Todos estavam igualmente perplexos, seus olhares se voltando para Xemã e Coro. Embora Andrea fosse a representante oficial da Aliança Estelar em Rainbow Bay, Xemã e Coro detinham a autoridade máxima na realidade. Xemã olhou para Coro, vendo que ele não tinha a intenção de se aproximar, então saltou do convés. Vou falar com ela. Usando partículas de energia da água para criar um espaço livre de água ao seu redor, Xemã rapidamente alcançou Aida. Líder do clã das sereias, o que você tem a dizer? Aida avaliou Xemã por um momento, aparentemente surpresa com sua juventude. Ela hesitou antes de perguntar: você pode tomar decisões pela Aliança Estelar. Dentro dos limites de Rainbow Bay, e desde que o pedido não seja irracional, posso tomar decisões. Xemã teve um palpite sobre o que ela estava planejando. De fato, a voz de Aida tornou-se sombria quando ela disse: se a Aliança Estelar puder garantir a segurança do nosso clã e não ferir nenhum de nossos membros, nos renderemos. Xemã sorriu levemente. Claro, desde que vocês não resistam, não queremos baixas desnecessárias. Ao ver Xemã concordar, Aida soltou um suspiro de alívio, mas suas emoções eram complexas. Abandonado pelos Mida, o clã das sereias não tinha poder para resistir à Aliança Estelar. A rendição era sua única opção. A batalha antecipada nunca eclodiu, poupando muito esforço. Andrea se encarregou dos preparativos para as sereias, enquanto Xemã e os outros levaram Aida de volta para Rainbow Bay em uma nave mágica de primeira classe. Eles então se teletransportaram imediatamente de volta para a Floresta do Dragão. Meia hora depois, Aida encontrou o verdadeiro governante da Aliança Estelar no salão de recepção. Por favor, sente-se. Sunan apontou para o sofá à sua frente. Aida sentou-se, hesitante. No caminho, Xemã lhe dissera que seu professor, o verdadeiro governante da Aliança Estelar, queria vê-la. Mas, ao vê-lo pessoalmente, sua sensibilidade inata às auras de uma sereia a fez sentir intensamente a presença avassaladora que emanava dele. O que a intrigou ainda mais foi que essa aura opressiva parecia um pouco semelhante à de Misa. As sereias realmente têm a bênção de uma divindade. Sunan foi direto ao ponto. Aida hesitou por um momento antes de balançar a cabeça. Não tenho mais certeza. Antes da chegada da frota da Aliança Estelar, ela acreditava firmemente em Misa, convencida de que Misa era a divindade lendária e a salvadora das sereias. Mas uma divindade deve ser onipotente. Poderia uma divindade que abandonou seus seguidores em tempos de crise ser realmente uma divindade? Aida estava agora tomada pela confusão e pela dúvida. Observando as mudanças na expressão de Aida e considerando o ato de rendição das sereias, Sunan imediatamente deduziu a verdade e sorriu significativamente. Parece que você foi abandonada por sua divindade. Antes que Aida pudesse responder com uma expressão perturbada, ele mudou de assunto. Conte-me sobre seu encontro com essa divindade. Aida suspirou e começou sua história em voz baixa. O aparecimento da divindade remontava a 50 anos. Durante uma grande batalha com os Nagas do Mar Profundo, a divindade interveio repentinamente, invocando ondas e tempestades para derrotar os Nagas, permitindo que as sereias, que estavam à beira da derrota, sobrevivessem e virassem a maré. Quando Aida agradeceu sinceramente à divindade e perguntou o seu nome, a divindade alegou ser a deusa do mar, que havia sido selada por milhares de anos e havia despertado recentemente. Como as sereias eram suas seguidoras antes do selo, ela interveio ao vê-las prestes a serem massacradas pelos Nagas do Mar Profundo. Ao ouvir isso, Sunan imediatamente concluiu que a suposta deusa do mar era uma fraude. Não apenas nunca houve uma deusa do mar no continente Luz Estelar, mas se existisse, teria sido capturada pelos magos de outro plano. Se fosse este último, os magos não teriam deixado um bem tão valioso para trás quando deixaram o continente 1000 anos atrás. Mesmo que tal evento tivesse ocorrido e uma deusa do mar tivesse sido selada no continente Luz Estelar, a falta de adoradores e a ausência de fé para recorrer a ela teriam tornado impossível para ela recuperar suas forças e despertar.
Extrair poder de outro plano também estava fora de questão, já que o continente luz estelar ainda estava sob um bloqueio dimensional. Enquanto sua mente fervilhava com esses pensamentos, a expressão de Sunan permaneceu calma enquanto ele continuava a ouvir Aida. A princípio, Aida também se mostrou cética. No entanto, à medida que a deusa do mar ensinava às sereias técnicas avançadas de combate, poderosas habilidades de ilusão e métodos para cultivar plantas raras, as dúvidas de Aida gradualmente se dissiparam, e ela começou a acreditar que a divindade era realmente a deusa do mar, oferecendo sua fé devota. Depois disso, a deusa do mar emitiu um decreto, ordenando às sereias que coletassem corações do mar, alegando que, com uma quantidade suficiente deles, ela poderia descer em uma forma santa e liderar as sereias para dominar o mar do arco-íris. Coletando corações do mar, um olhar pensativo cruzou os olhos de Sunan. Corações do mar eram materiais extremamente raros, usados para criar itens mágicos e poções valiosas, como poções do elemento água. Esta última era uma poção preciosa usada por muitos magos durante a transformação elemental. No entanto, além disso, ele não conseguia compreender o propósito de coletar corações do mar ou a motivação da deusa do mar. Então, você nunca viu a verdadeira forma dela? Não? Aida balançou a cabeça. Misa, ela disse que tinha acabado de despertar e que seu poder estava em baixa, então ela só conseguia ficar consciente por um curto período cada ano. Ela organizava um encontro anual e, a cada vez, aparecia para mim na forma de um livro. Capítulo 220. A Cidade das Estrelas Cadentes. 8 de outubro de 2024. Parece que não há informações mais precisas a serem obtidas da sereia. Sunan ficou um pouco decepcionado. A única informação valiosa que obteve foi a confirmação de que a pessoa do mistério definitivamente não era um espírito divino. Na verdade, o tratamento da pessoa do mistério à sereia era mais parecido com o de um mago. Mesmo assim, Sunan não estava particularmente preocupado. A sereia havia se rendido, e os nagas do mar profundo estavam à beira da derrota, incapazes de resistir ao poderio militar da Aliança Estelar por muito mais tempo. Quando esse momento chegasse, a maior parte do coração do mar do arco-íris estaria sob o controle da Aliança Estelar. Se a pessoa do mistério quisesse um grande número de corações do mar, eventualmente teria que interagir com a Aliança Estelar novamente. Tendo obtido as informações de que precisava, Sunan não tinha mais interesse em continuar a conversa. Ele acalmou Aida com algumas palavras e a escoltou de volta à Baía do Arco-Íris. A Aliança Estelar poderia estabelecer uma base no Mar do Arco-Íris, mas para controlar verdadeiramente a vasta extensão do Mar do Arco-Íris, precisaria da cooperação das raças marinhas. Nos futuros planos de desenvolvimento marítimo da Aliança Estelar, o papel da sereia não deveria ser subestimado. Assim que Aida partiu, Sunan girou o pulso e uma pérola brilhante apareceu em sua palma. A pérola da fusão solar, a chave para encontrar a Cidade das Estrelas Cadentes. De acordo com Facado, a Cidade das Estrelas Cadentes apareceria em um mês. Seguindo o padrão usual, a Cidade das Estrelas Cadentes permaneceria por 3 meses antes de desaparecer novamente. Em outras palavras, ele precisava encontrar a Cidade das Estrelas Cadentes dentro desses 3 meses. Sunan já havia feito algumas suposições sobre a alegação de Facado de que a Cidade das Estrelas Cadentes não poderia ser encontrada, mas precisava ver a situação real para confirmar. Um mês passou rapidamente. Sunan chegou cedo à Cidade do Coral, no Mar do Arco-Íris, para esperar. No momento em que a pérola da fusão solar reagiu, ele imediatamente assentiu. Sudoeste. Sunan disparou para o céu, transformando-se em um feixe de luz e disparando para sudoeste. A distância de mais de 300 quilômetros foi rapidamente percorrida, e Sunan finalmente parou sobre um trecho calmo de mar. É aqui. Sunan pegou a pérola da fusão solar e verificou, confirmando que a chave apontava para aquele exato local. No entanto, enquanto olhava para o mar sem fim, não viu nada além de uma vastidão vazia, nem mesmo um pássaro, muito menos a Cidade das Estrelas Cadentes.
Os olhos de Sun piscaram e ele manipulou partículas de energia para formar uma camada protetora ao seu redor. Então, mergulhou na água, vasculhando o fundo do oceano. Cerca de meia hora depois, um som de respingos soou quando Sun emergiu da água, pairando alto no ar, com a testa franzida enquanto olhava para o mar. Ele havia vasculhado a área ao redor por mais de 10 quilômetros, mas não encontrou nenhum vestígio da cidade das estrelas cadentes. A menos que a orientação da pérola da fusão solar esteja falha, a cidade das estrelas cadentes deve estar escondida aqui. Considerando que poderia ter perdido algo enquanto procurava sozinho, Sun retornou à cidade do coral e ordenou que a primeira frota se mobilizasse, juntamente com a sereia, para vasculhar a área. Para a decepção de Sun, após 3 dias de buscas exaustivas, eles ainda não encontraram nada. Senhor, aquela área fica a apenas 70 ou 80 quilômetros do Olho Azul. Meu povo costuma pescar e caçar monstros marinhos lá, mas nunca vimos nenhuma cidade em todos os séculos. Após questionar a ida, Sun recebeu esta resposta. Embora não tivesse pistas, confirmou uma coisa. A falta de descobertas não se devia à vastidão do mar, mas sim a outro motivo. Talvez a cidade das estrelas cadentes estivesse escondida por meio de uma rede ilusória. Ao perceber isso, Sun se viu diante de um novo dilema. Ele não estava sem meios para dissipar ilusões, como lançar o feitiço Olho Secreto ou usar o item mágico anti-ilusão. No entanto, usar esses métodos para vasculhar toda a área, que se estendia por mais de 10 quilômetros, provavelmente levaria mais do que os 3 meses que ele tinha. Existe uma maneira melhor. Sun ponderou por um momento e, de repente, lembrou-se de algo. Como eu poderia esquecer isso? Ele retornou imediatamente à Floresta do Dragão e encontrou Amy descansando no último andar da Torre do Esqueleto do Dragão. Ele a levou diretamente para o Mar do Arco-Íris. A pobre criaturinha sonhava em estar cercada por hortelã-pimenta, apreciando-a imensamente, quando uma brisa marítima repentina a acordou. Ela abriu os olhos e se viu nas mãos de Sun, com um vasto oceano abaixo. Miau, Sun, por que você me trouxe aqui? Amy, preciso da sua ajuda. Sun parou no ar, diretamente acima do mar onde a pérola da fusão solar havia se fixado. Apontou para a água cintilante abaixo e disse: você consegue sentir alguma flutuação significativa de energia ao nosso redor? Uma matriz ilusória, quando ativa, inevitavelmente produziria flutuações de energia. Enquanto Sun lutava para detectar tais flutuações sutis de energia no vasto oceano, Amy conseguia. Sua capacidade de sentir partículas de energia era algo que até mesmo um mago formal invejaria. Flutuações de energia. O que você está procurando, Miau? Cidade da Estrela Caída. A Cidade da Estrela Caída, um dos 3 grandes legados mágicos. Miau, já ouvi falar. Ao ouvir que Sun estava procurando pela Cidade da Estrela Caída, Amy imediatamente se animou, subiu no ombro de Sun e começou a sentir as flutuações de energia ao redor deles. Miau, não há nada aqui. Sun assentiu e começou a voar lentamente ao redor do mar, partindo do círculo externo e se movendo para dentro, sem perder uma única área. Depois de mais de 10 minutos, Amy gritou de repente. É bem aqui, no fundo do mar, Miau. O espírito de Sun se elevou, e ele lançou um escudo de energia, envolvendo Amy antes de mergulhar na água. Sinto as flutuações de energia um pouco mais profundas, Amy gorjeou. Sun imediatamente produziu uma gema, que se transformou em uma esfera de luz laranja avermelhada do tamanho de uma bola de basquete que pairou acima de sua cabeça. Luz. O feitiço do Círculo Zero, de nível mais baixo, quando lançado por um mago formal, aumentava muito seu efeito, iluminando 100 metros ao redor como se fosse plena luz do dia. Depois de descer mais de 300 metros, Amy finalmente falou, apontando para a frente. Está bem aqui, Miau. Sun direcionou o orbe de luz laranja avermelhado para cima, e a luz brilhante iluminou o fundo escuro do mar, revelando cada detalhe. No entanto, além de algumas rochas, não havia mais nada. Que estranho, Miau.
Eu senti claramente flutuações de partículas de energia. As patas gordinhas de Amy pressionaram sua cabeça, seu rosto se encheu de confusão. Provavelmente está oculto por uma ilusão. Sunan imediatamente lançou visão arcana. Este feitiço do terceiro círculo lhe permitia ver auras mágicas. Embora não revelasse diretamente ilusões como a visão verdadeira, às vezes podia ser usado para procurar objetos com flutuações de partículas de energia ocultas. Quando uma tênue luz azul brilhou nos olhos de Sunan, uma porta embaçada apareceu em sua visão. Encontrei. Um sorriso encantado se espalhou pelo rosto de Sunan. A porta tinha cerca de 2 metros de altura e 1 metro de largura, o suficiente para 2 pessoas passarem lado a lado. Se ele tivesse que usar a visão arcana para procurar uma porta tão pequena no vasto e escuro mar, levaria séculos. Sem hesitar, um metal líquido prateado irrompeu do corpo de Sunan, formando rapidamente uma lança de 2 metros de comprimento e afiada como gelo, que disparou como um míssil, atingindo a porta próxima. No mundo silencioso do fundo do mar, uma onda de choque visível se espalhou do ponto de impacto em todas as direções. O mar pareceu tremer, e o solo diretamente atingido pela onda de choque afundou instantaneamente, criando um enorme poço com mais de 100 metros de diâmetro e vários metros de profundidade. As rochas ao redor se estilhaçaram e se desintegraram, tornando a água turva. Num instante, pareceu que uma violenta explosão havia ocorrido a poucas centenas de metros, e levou muito tempo para que o mar se acalmasse gradualmente. Nesse momento, Sunan e Amy já haviam desaparecido. No momento em que a lança prateada atravessou a porta, Sunan já havia carregado Amy para o espaço além. Lá, ele viu uma cidade de pedra branca como jade. A cidade estava erguida sobre uma enorme montanha cônica negra, girando lentamente no sentido horário. No centro da cidade, uma torre em espiral erguia-se imponente, como uma agulha afiada perfurando o céu, com vista para toda a cidade. Através da visão arcana, milhares de runas encantadas cintilantes fluíam como gotas d'água do topo da torre em espiral, convergindo e se organizando em 7 longas, radiantes e coloridas fitas que cruzavam e envolviam toda a cidade. Esta é a cidade das estrelas caídas. É tão magnífica, miau. Os olhos de Amy se arregalaram enquanto ela olhava para a cidade. Os olhos de Sunan também se encheram de admiração. Só em termos de aparência, a cidade da Estrela Caída superava em muito a Torre Estelar e a Floresta Negra. Parecia até um pouco com uma cidade flutuante. No entanto, Sunan sabia que era apenas superficialmente semelhante. Uma verdadeira cidade flutuante era muito maior. De qualquer forma, ele finalmente havia encontrado a cidade da Estrela Caída. Reprimindo sua excitação e alegria, Sunan voou para a cidade branca como jade. Todos os edifícios eram construídos com pedras brancas como jade, parecendo incrivelmente belos. Sunan casualmente quebrou um pedaço de pedra de um canteiro de flores e o examinou, descobrindo que essas pedras eram, na verdade, jade branco. Uma cidade inteiramente construída de jade branco. Sunan não pôde deixar de respirar fundo. Além da palavra extravagante, ele não sabia como descrevê-la. Mesmo na construção de uma torre de mago, apenas alguns lugares, como salas de prática de magia e laboratórios, usavam jade branco. E na cidade da Estrela Caída, muitos desses edifícios eram claramente residenciais, mas ainda usavam o precioso jade branco. Que extravagante! Jade branco o suficiente para construir uma grande torre de mago. Sunan decidiu que, depois de explorar toda a cidade da Estrela Caída, demolira todos os prédios e recuperaria as pedras de jade branco. Ele as guardaria para aprimorar sua torre de mago no futuro. Atravessando as ruas e becos, Sunan e Amy logo chegaram à base da torre espiral no centro da cidade. Amy, curiosa, aproximou-se da torre e estendeu a mão para tocar as faixas coloridas de luz formadas por runas encantadas. No entanto, sua pata passou direto por elas. Miau, que frio! A pequena criatura brincava alegremente. Pare de brincar. Temos trabalho a fazer primeiro.
Sunan ergueu Ame e a colocou de volta em seu ombro, depois caminhou em direção à entrada da torre. No entanto, ao se aproximar da porta, as 7 faixas de luz coloridas reagiram instantaneamente. Dezenas de runas encantadas deslumbrantes se desprenderam das faixas, caindo como estrelas em alta velocidade, indo direto para Sunan. Sunan ergueu uma sobrancelha e calmamente manipulou o metal líquido para interceptar as runas. As duas colidiram no ar, no instante em que se tocaram, tanto as runas encantadas quanto o metal líquido desapareceram, aniquilando-se mutuamente. Depois de bloquear todas as runas encantadas, o volume do metal líquido havia diminuído em quase 1/3. Runas com propriedades aniquiladoras, Os olhos de Sunan piscaram. Vendo mais runas encantadas se desprendendo e caindo das faixas de luz, ele não hesitou. Usou o metal líquido para bloquear as runas e rapidamente carregou Ame pela porta. Ao entrar, as runas encantadas pararam, depois flutuaram de volta e ressurgiram com as faixas de luz, continuando seu fluxo fluvial como se nada tivesse acontecido. O perigo havia passado, mas Sunan não relaxou nem um pouco. Ele pensava que a cidade da Estrela Caída não tinha energia suficiente e que suas defesas eram ineficazes. Agora estava claro que as defesas ainda estavam ativas, mas apenas ao redor daquela torre em espiral. Poderia haver outros ataques no caminho. Atrás da porta, havia uma longa escada em espiral que subia em espiral, aparentemente sem fim. Sunan ergueu a guarda e subiu a escada. O ambiente estava silencioso, apenas os passos de Sunan ecoando suavemente. O ar estava frio, e o silêncio opressivo fez Ame se agarrar com mais força ao pescoço de Sunan. Depois de caminhar pelo que pareceu uma longa caminhada, Sunan parou e olhou para cima. A escada em espiral ainda parecia interminável. Qual é o comprimento desta escada, Miau? Estamos caminhando há tanto tempo. Os grandes olhos de Ame estavam cheios de confusão. Sunan estreitou os olhos e riu baixinho. A escada não é longa. Alguém simplesmente não quer que cheguemos ao topo. Assim que terminou de falar, uma onda de metal líquido irrompeu do corpo de Sunan, fluindo como uma inundação em todas as direções. Crack! Um som repentino de algo se estilhaçando ecoou pelo ar. A visão de Ame vacilou, e a escada em espiral sem fim foi substituída por uma com teto visível. Ilusão, Miau. Sunan não explicou, apenas sorriu e continuou subindo. Chegando ao topo da escada, Sunan e Ame entraram em um vasto e luxuoso salão que parecia um palácio. O salão tinha pelo menos 4 a 5 quilômetros quadrados de área. O salão estava vazio, exceto por 2 pilares de pedra, com cerca de metade da altura de uma pessoa, erguidos na extremidade oposta. Algo parecia ter sido colocado sobre eles, mas estava obscurecido por um brilho. Definitivamente um tesouro, Miau. Ame saltou para baixo, pronta para correr em direção aos pilares, mas Sunan a agarrou pelo pescoço e a levantou de volta. Eu sei que você pode se teletransportar, mas não corra imprudentemente em um lugar como este. Sunan deu um peteleco brincalhão na testa de Ame e apontou para a frente dos pilares. Ame, esfregando a testa, arregalou os olhos e olhou. Só então notou uma poça de lama a uma curta distância em frente aos pilares. Espere. Por que haveria lama neste salão luxuoso? Sob o olhar atordoado de Ame, um objeto redondo emergiu lentamente da lama. Começou do tamanho de uma tampa de panela e depois expandiu-se rapidamente. Quando se revelou completamente, tinha quase metade do tamanho de uma quadra de basquete. Era um monstro extremamente grande. Sua pele era de um azul rosado peculiar, marcada por padrões verde escuros. 4 pequenos olhos estavam dispostos em linha reta de cima para baixo, e dezenas de tentáculos negros se conectavam ao seu corpo, contrastando